Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de ciências e hoje, lá na página 12, nós vamos falar sobre as bactérias. Olha ali as bactérias. As bactérias são seres vivos, microscópicos e unicelulares. Lembra que a tia Lia falou lá na aula de células? Unicelulares, elas têm apenas uma única célula. Elas estão entre os menores seres vivos da Terra. Existem muitos tipos de bactérias e elas podem estar no ar, na água, no solo, no corpo de outros seres vivos. Algumas vivem em locais em que o ser humano não conseguiria nem sobreviver, tá? Como, por exemplo, em regiões profundas do oceano, perto de vulcões, já pensou? E também em locais extremamente frios. E aí nós temos ali, ó, colônias ou aglomerados de bactérias podem ser vistos a olho nu. Sem precisar usar um instrumento microscópio, né? Tia Lia, bactéria, qual a importância delas? Nós vamos ver agora, porque a bactéria tem sim sua importância. Muitas trazem benefícios aos seres vivos, coisas boas, nos ajudam. Como, tia Lia, isso é possível? Existem bactérias que habitam o intestino de animais e ajudam na digestão do alimento. Sabiam disso? Outras vivem no solo, tornando aquele solo mais rico em nutrientes. Coisas que vão ajudar a auxiliar aquele solo a ser fértil. Viu? As bactérias também nos ajudam. Em relação aos seres humanos, as bactérias podem ajudar na defesa, a proteger o nosso organismo, o seu e o meu, auxiliando o corpo a se proteger de algumas doenças. Sério? Seríssimo. Olha ali, antes de eu falar, olha lá, aumento de 88.000 vezes. Então a gente já sabe que é daquele microscópio, aquele eletrônico, aquele usado em laboratórios, geralmente em laboratórios farmacêuticos, aquele mais profissional. Aumento de 5.000 vezes também. Bactérias que vivem no intestino de um cavalo e o ajudam na digestão dos vegetais. Então essas daqui vivem no intestino de um cavalo. Essas daqui são aquelas que vivem no solo e ajudam no crescimento das plantas. Olha, a bactéria também pode ser nossa amiga. Claro que pode. Olha lá. Então, voltando ao assunto que a bactéria nos ajuda na defesa do nosso organismo em relação às outras doenças. Outro papel importante das bactérias é na produção de alimentos. Vocês sabiam disso? Como, por exemplo, o queijo, o iogurte. Iogurte, Alia. Como, por exemplo, o chamito. E o vinagre. Até mesmo alguns medicamentos são produzidos com o uso de bactérias. Existem bactérias, porém, que podem provocar diversas doenças nos seres humanos. E aí está o efeito maléfico. Como assim, tia Lia? Tem o efeito benéfico e maléfico. Esse é o ruim, o mal. A tuberculose, o tétano, a cólera são exemplos de doenças que são causadas por bactérias, tá? A ingestão de água e alimentos contaminados por certos tipos de bactérias faz muito mal à saúde. E pode causar vômitos e diarreia, por exemplo. Tá bem? Quando você consome uma água que não está purificada, aquela água está suja, aquela água está cheia de bactérias que podem trazer mal à saúde, ali você pode contrair uma doença e pode causar diarreia, vômitos, tá bem? Por consumir aquela água contaminada, não própria para o consumo. Lavar as mãos antes das refeições, que nós falamos bastante. Vimos o vídeo do show da Luna, falamos sobre a questão dos germes, das bactérias. Por que a gente tem que lavar as nossas mãos não apenas com água, mas com água e sabão, né? Lavar as mãos antes das refeições, tomar água filtrada, que é aquela água própria para o consumo, água potável, uma água limpa, purificada, né? Lavar bem frutas, verduras, legumes antes de ingerir são práticas que podem prevenir doenças causadas por esses micro-organismos, tá? Então aqui, ó, nós temos o exemplo da bactéria causadora da cólera, tá? Isso aqui foi visto pelo microscópio, um aumento de 25.000 vezes, tá bem? Página 13. Lá na página 13... nós temos umas atividades que vocês deverão fazer sozinhos. Leia o texto e responda as questões. Milhões de bactérias vivem em nossa pele. A pele humana abriga uma imensa diversidade de bactérias.
E cada área do corpo apresenta diferentes espécies delas. Diferentemente do que muitos pensam, as bactérias que vivem em nossa pele são, em sua maioria, inofensivas, não fazem nada, tá? Muitas delas, inclusive, são essenciais para a saúde, ajudam bastante, elas são importantíssimas para a saúde da pele. E aqui tem um exemplo de bactérias que vivem na pele dos seres humanos. Atividade, letra A. Cite outros 2 casos em que as bactérias são benéficas, são boas aos seres humanos. Você vai pesquisar outros 2 casos em que elas são boas. Porque aqui já falou da pele. Aí você vai pesquisar outros 2. Letra B. Se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos, hein? Número 2. Você sabe o que causa cárie no dente? Dá uma pesquisada para ver o que causa cárie no dente. Por que tem gente que tem dente cariado? Porque a escovação, por que escovar o dente ajuda a prevenir as cáries? Bumerangue nós faremos juntinhos. Pessoal, espero que tenham entendido. Gostaram um pouquinho de conhecer as bactérias? Na nossa aula online presencial, a Tia Lia vai mostrar muito mais sobre isso. Então, espero vocês. Um beijo, um queijo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.